Bem-vindos a mais um vídeo do Biologando com Babi. E hoje eu vou fazer a correção de um arquivo que eu criei em PDF sobre alguns exercícios sobre química básica. A gente vai começar sobre alguns exercícios de átomos. Se você quiser o arquivo em PDF, é só mandar um e-mail para o e-mail que está aqui na descrição deste vídeo. E se você é meu aluno e tem esse arquivinho, vamos fazer então a correção dos exercícios que ficou de lição. Então, espero que vocês tenham feito, ok? Então, vamos lá. Vamos começar pela questão de número 1. Quais são as duas regiões encontradas no átomo? As duas regiões, quais são? O que você tem que escrever? As duas regiões são o núcleo e a eletrosfera. Então, quais são as duas regiões encontradas? Núcleo e eletrosfera. Se você acertou, coloca um certinho. Se você errou, você apaga e conserta. Vamos lá. Quais as partículas encontradas no núcleo? E quais as cargas que possuem? Ó, duas perguntas. Eu tenho cargas positivas, que são os prótons, e também nós temos as cargas nulas, que são os nêutrons. Então, você pode colocar o símbolo de positivo ou escrever: positivos são os prótons, nulos são os nêutrons. Questão 3. Qual a partícula encontrada na eletrosfera e qual a sua carga? Que partícula que eu tenho na eletrosfera? O próprio nome já diz. Eletrosfera são os elétrons. E os elétrons têm carga negativa. Então, na eletrosfera tem os elétrons com carga negativa. Ok? Então, eu tenho os prótons e nêutrons no núcleo e os elétrons na eletrosfera. Vamos lá. 4. Quais são as letras que denominam as camadas eletrônicas? Lembra lá dos modelos atômicos? O último modelo atômico que a gente viu era de quantas camadas? 7 camadas. K, L, M, N, O, P, Q. Quais são as camadas? K, L, M, N, O, P, Q. Quais são? K, L, M, N, O, P, Q. Ok? Em que região está concentrada a massa do átomo? Lembrando que a massa, a gente coloca a letrinha A. Aonde que está a massa do átomo? A massa está concentrada no... ou é encontrada no núcleo. Ele quer saber a região. E que região que é? O núcleo. Ok? Então, é no núcleo. Vamos lá, vamos escrever aí. Núcleo. Vamos lá. 6. Qual é a fórmula que representa a massa de um átomo e o que significa cada letrinha? Isto é, cada variável. Qual que é a fórmula? Massa, letra A, é igual. Se a massa está no núcleo, quem que eu encontro no núcleo? Prótons e nêutrons. Então, A é igual a Z mais N. Quem que é o A? A é a massa. Quem que é o Z? É o número atômico. Z é o número atômico. E quem que é o N? É o número de nêutrons. Lembrando que número atômico é a mesma coisa que número de prótons, ok? É a mesma coisa que número de cargas positivas. Se a massa está no núcleo, núcleo tem prótons, cargas positivas, e os nêutrons, cargas nulas. Vamos lá. O que significa dizer que um átomo está eletricamente neutro? Cuidado para não confundir neutro com nulo, tudo bem? Significa que o número de prótons vai ser igual ao número de
nêutrons. Isto é, o número de cargas positivas vai ser igual ao número de cargas negativas. Significa o quê? Que o número atômico é igual ao número de elétrons. Significa o quê? Que Z é igual a E, ok? Então, cuidado, não confundam neutro com nulo. Nulo é uma carga, neutro significa que Z é igual a E, ok? Vamos lá, sobre a distribuição eletrônica, responda. Qual é a regra da distribuição eletrônica? Então, vamos lá, lembrando da aula lá da sala de aula. A regra é, na última camada, não pode ter mais do que... Quantos elétrons não pode ter na última camada? Não pode ter mais do que 8 elétrons. Pode ter um? Pode. Pode ter 2? Pode. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? Não. A partir de 9 não pode ter mais, ok? Ok? Então, na última camada não pode ter mais do que 8. Porque o que significa a última camada? A família que ele pertence. Nós temos 8 famílias que nós estamos estudando, então não pode ter mais do que 8. Porque não existe mais do que 8 famílias. Vamos lá. Qual o número base de elétrons que temos em cada camada? K, 2, L, 8, M, 18, N, 32, 32, 18, 2 ou 8. Na sala eu falei 8, mas pode ter material que coloca 2 no final. Como é que é? 2, 8, 18, 32, 32, 18, 2, não entendi. 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8. Mais uma vez. 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8. E aí você repete, repete, repete. 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8. E assim por diante, até que você memorize essa sequência, porque essa sequência vai fazer com que você faça os outros exercícios, ok? Então, vamos lá. Depois de vista a aula, faça você mesmo a distribuição eletrônica abaixo e circule a camada de valência, isto é, a última camada. Então, eu tenho um exemplo. Eu coloquei Z igual a 4. Z é número atômico, que é número de prótons. Mas se, por enquanto, está neutro, o número de cargas positivas vai ser igual ao número de cargas negativas. Então, vamos lá, tenho 4 para distribuir. Na K cabem só 2. Então, de 4, eu vou colocar K2. Então, vamos lá, pondo K2. De 4, eu já pus, então aí, ó, 4 elétrons. Eu já pus 2, faltam quantos? 2. 2 circula a última camada, lembrando que na última camada não pode ter mais do que 8. Então, você vai circular a última para você verificar se tem mais do que 8 ou não. 2 é maior do que 8? Se for maior do que 8, a gente vai para uma regrinha. Se não, acabou. Então, 2, 2, acabou. Distribuímos. Significa que ele está na segunda linha da tabela periódica, segunda família, porque termina com 2. Ok? Então, vamos lá, virando a página. Vamos distribuir agora 12. 12 elétrons. Lembrando, K, L, M, N, O, P, Q. 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8. Vamos lá. Preciso de 12, mas na K só cabem 2. Então, vou colocar K2. Então, faltam 10. Só que na L só cabem 8. Dá para pôr 10? Não, só dá para pôr 8. Ainda tem 8? Se tiver completa a casa. Então, tem completa. 8 mais 2, 10. Para 12, faltam 2. Circula a última camada. É maior do que 8? Não. Então, acabou. Vamos lá. Z20, 22... 8, agora eu tenho 10 elétrons, faltam 10, ok? Para dar 20, faltam 10. Se você coloca o 10, acaba. E por que cabe 10? Só que qualquer regra não pode mais do que 8. Então, eu não posso deixar esse 10. Então, eu vou lá para a linha de cima, para a linha base, e vejo que o 10 está entre o 8 e o 18.
Então, eu vou deixar o 8 e passar o 2. Circulo 2. Se for maior do que 8, a gente vai para a regrinha de cima. Se for menor do que 8, acabou. Vamos lá. 38, 2, 8, 18. Até aí eu tenho 28, ok? 2, 8, 18 é 28. Para 38 faltam 10. Cabe 10? Cabe, mas posso deixar esse 10? Não posso, porque não pode ter mais do que 8. Então, eu vou olhar lá para a regra base. 8, 10 está entre 8 e 18, deixo o 8 e passo o 2. Bem? Então, todos esses elementos terminaram com 2, significam que eles estão em que família? A família dos alcalinos terrosos, a família 2, ok? Então, vamos lá. Eu acho que eu não circulei a última camada ali em cima, mas não deixe de circular. Vamos lá para a questãozinha. O que é um elemento químico? Se você for ver, elemento químico são aqueles elementos que apresentam o mesmo o quê? A mesma identidade, certo? Para ser a mesma coisa, tem que ser a mesma identidade. E como é que eu chamo a identidade de um átomo? De número atômico. Então, o que é elemento químico são elementos que apresentam o mesmo Z, que quer dizer número atômico. Vamos lá, então, mesmo número atômico. Ok? Vamos lá. O que significa número atômico? Né? Significa o número de prótons. Ok? Então, número atômico é a mesma coisa que número de prótons. Então, escreva aí o que significa o Z. Significa número de prótons. Então, escrevam assim, número de prótons. Vamos lá. O próximo exercício vai falar de tabela periódica. Então, você tem que ter aí com você a tabela periódica. Ache o símbolo e dê o nome dos elementos químicos conforme o exemplo abaixo. Então, eu dei o número atômico, 24. Fui lá na tabela, achei que era o cromo. E o símbolo do cromo é CR. Então, vamos lá. O próximo. 47. Vou lá na tabelinha achar o 47. Tá vendo esses círculos brancos? Esses círculos brancos correspondem ao número do átomo, ao número atômico. Então, começa lá no hidrogênio 1, hélio 2, por linha. Eles estão crescentes por linha. Então, se você for no crescimento, você vai achar que o 47 é o AG. Então, você coloca lá AG, quem que é ele? Você vai na tabela e lê. O AG é a prata. Então, escreve aí, prata. Se você acertou, acertinho do lado. 27. Então, vamos lá. 27, quem que é? CO. Então, anota aí, CO. Quem que é o CO? Cobalto. Então, anota aí. Próximo. 29. Então, vamos procurar o 29. É o Cu. Para não falar Cu. Cu é o cobre. Vamos lá. 79. AU, que é o ouro. Vamos lá. 48. CD, então anota aí, CD é o cádmio. Precisa decorar todos esses nomes, esses algumas letrinhas. Vamos lá, 26, quer dizer, 48 é o ferro, 48 é o ferro. Não, 48 não. 26 é o ferro. Pessoal, que eu estou colocando o áudio em cima do vídeo já feito, porque ficou muito baixo o áudio original. Então, eu estou vendo, eu fazendo e tendo que narrar o que eu fiz, ok?
Então, tá aí a tabelinha para vocês e vamos para o último exercício que ficou de lição de casa. O que utilizamos para diferenciar os elementos químicos? Como é que eu vou diferenciar os elementos químicos através da análise da tabela periódica? Pega a tabela periódica. Tá vendo que cada elemento tem um círculozinho branco, né? Esse círculozinho branco significa o quê? Então, vamos ver na legenda, esse númerozinho branco significa o número atômico. Então, como é que a gente diferencia os elementos químicos? Nós diferenciamos os elementos químicos através de seu número atômico. Então, através do número atômico. Ok? Esse PDF, pessoal, tem 13 páginas de exercícios além dos testes. Então, se você não for meu aluno e quiser este PDF, é só entrar em contato que eu mando gratuitamente para você. Você que é professor, se quiser também, mando gratuitamente para vocês, porque me ajuda muito em sala. E esses vídeos estão sendo feitos por causa do vírus que está solto aí e não está permitindo que a gente se encontre presencialmente. Então, bons estudos e até a próxima. Fui!